Apocalipse 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Ester, capítulo 9. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia se espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto,
Os judeus fizeram com seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas. Não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfão, Aspatá, Porata, Adarias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Ester: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens. E também os 10 filhos de Ramã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade. Mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram os seus inimigos e só no dia 15 descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Ester foi falar com o rei
E ele ordenou por escrito que o mal que Ramã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Ramã. Portanto, enforcaram Ramã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra Pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar essa festa. A rainha Esther, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados. Assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festas e de jejum, eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. Esther, capítulo 10. O rei Xerxes obrigou os moradores no seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela.
Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus. O Senhor